Vamos lá. Feito, vamos nessa. Então, para a gente poder começar aqui a falar sobre a Era Vargas, esse período, então, o período chamado de constitucional, esse período que durou de 1934 até o ano 1937. Esse período também chamado de período democrático, esse período aqui, em 1935, o Getúlio Vargas ele cria o programa Hora do Brasil, para falar diretamente com o povo, divulgando as realizações do governo. O Hora do Brasil, que na época e ainda hoje é conhecido como o programa do Fala Sozinho, certo? Que em 1971 ele, por ordem do presidente Médici, a Hora do Brasil virou a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Então, a Voz do Brasil atualmente, ela foi o programa Voz do Brasil ele foi criado, na verdade, pelo Getúlio Vargas, então, vamos fazer as contas, 85 anos atrás. E ele faz até hoje essa função. O Hora do Brasil, então, ele vem com essa ideia de divulgar as ações do governo. E sim, gente, na época é o famoso Fala Sozinho. Hoje vocês conhecem esse programa como, tipo, é o famoso programa Filho, corre desligar o rádio ou Filho, corre botar uma música lá, né? Porque ninguém escuta a Voz do Brasil. Na verdade, deveriam escutar a Voz do Brasil, porque esse programa, eles falam sobre muitas coisas e ações do governo e a gente depois a gente acaba sendo, a gente acha que a gente acaba sendo tapeado com as informações sobre o governo, mas na verdade ele fala, hoje o Voz do Brasil ela fala sobre o executivo, o legislativo e o judiciário. Claro que na época eram apenas as realizações do governo, sobre o governo Getúlio Vargas, né? Aí aquela música clássica de abertura, que é a ópera O Guarani, do Carlos Gomes, e que inclusive se vocês, cara, inclusive se vocês pesquisarem no YouTube, tem todas as trilhas, todas as versões dessa abertura aí da Voz do Brasil. Tem a versão instrumental, aquela com orquestra, tem a versão maracatu, tem a versão capoeira, tá com berimbau, né? Alguns de vocês podem pesquisar essas músicas aí. Então a Voz do Brasil ela foi criada com esse propósito ali que a gente falava, tá? Mas esse período da história, esse período aqui da história de 1935 a 1937, nós vamos ver, né, um clima de tensão entre esses grupos políticos rivais. Na verdade, turma, a gente pode relacionar essa polarização que estava acontecendo no Brasil, a gente pode relacionar ela com o contexto europeu de confronto ideológico entre os grupos de tendência fascista e as correntes de esquerda, né, gente? Nós podemos falar que sim, certo? Tem um texto, depois eu vou colocar aqui para vocês, um texto chamado Intelectuais Conservadores na Era Vargas, do historiador José Luiz Bendicho Beired, tratando da participação de intelectuais conservadores na formação do governo autoritário do Getúlio Vargas, no período 37 e 45, caracterizando então a atuação e as ideias defendidas por eles, né? Então aqui deixa eu colocar aqui um pouco, né? Na verdade essa parte a gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui para nós falar. Então aqui, gente, vamos começar falando desses grupos, tá? Assim como em outros países, então, a polarização entre nazifascismo e comunismo esteve presente no Brasil. A ideologia fascista, ela inspirou, então, a ação integralista brasileira. Ali vocês estão vendo o Plínio Salgado, o popular Chassi de Grilo, né? Liderada pelo Plínio Salgado, e ali aparece a Aliança Nacional Libertadora com o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. Alguns de vocês, para quem não assistiu o filme Olga, eu sugiro aí também vocês buscarem um pouco dessa história desse filme. Então vamos começar aqui falando da ação integralista brasileira, liderada por esse cara aí, né, como eu disse para você, do popular Chassi de Grilo, Plínio Salgado. O Plínio Salgado que viveu 80 anos, viveu bastante esse ranhento aí. O Plínio Salgado, que eu já tinha comentado com vocês sobre ele lá no começo do ano, esse cara, esse escritor, o cara que criou um movimento, vocês lembram disso? Um movimento chamado Verde Amarelismo, que bosta, né? Verde Amarelismo. Esse cara, então, ele cria em 1932 esse grupo, a Ação Integralista Brasileira,
com base nas ideias fascistas. E aí vocês têm alguns pontos ali marcantes, a ideia de um governo autoritário dirigido por um chefe e um partido político, que seria, no caso, o famoso Anauê, o famoso Paranauê, aí, como a gente, para zoar com os Anauê. Anauê que era uma saudação, gurizada. O integralismo, então, aqui para falar um pouco sobre o integralismo, a questão do Anauê, que é um termo indígena, né, gente? É uma palavra, a palavra indígena, Anauê, como cumprimento, uma espécie de versão brasileira da saudação nazista. A ação integralista, então, ela foi fundada logo após a Revolução de 32, aquela que os paulistas tomaram aquela coça, né? Os seus membros defendiam o corporativismo, combatiam o socialismo, o comunismo, o liberalismo, o capitalismo financeiro. E aí a saudação, né, aquela com o braço estendido, tipo a que os nazistas e os fascistas na Europa faziam, e com o Anauê, que é algo como, tipo, eu sou seu irmão, enfim, algo tipo isso. Na verdade, existe uma certa discordância sobre o real significado da expressão Anauê, mas enfim. O certo, então, é que predomínio dos interesses da nação sobre o indivíduo, censura dos meios de comunicação, combate ao comunismo internacional e, deixa eu mostrar aqui para vocês, ali, ó, Anauê, e ali está a propaganda. E ali uma coisa interessante, turma, né? Para quem lembra, na semana passada eu mostrei para vocês aquele cartaz lá convocando os jovens para a Revolução Constitucionalista, certo? E aí agora vocês estão vendo o mesmo cartaz, né, o mesmo layout, a mão apontada ali, só que agora mudou a bandeira, mudou a cor dos caras, agora os caras com roupa verde, né? Aqui no Brasil, os integralistas, eles eram conhecidos como camisas verdes, né? Mas o pessoal da esquerda eram os galinha verde, como eles chamavam, né? Porque quando na maior parte, em alguns confrontos entre os membros da Ação Integralista e da Aliança Nacional Libertadora, os integralistas saíam correndo tal qual galinhas num galinheiro quando tu vai pegar. Então, por isso foram chamados de galinhas verdes. Aquele cartaz é interessante. Fora do integralismo não há nacionalismo. O Brasil precisa de você. Eu tenho que mandar para vocês depois. Eu vou mandar daqui a pouco no intervalo. Eu vou mandar para vocês aqueles dois slides ali, o slide sobre a Revolução de 30 e o slide do governo provisório, e aí no do governo provisório vocês observem o cartaz lá da convocação dos paulistas para a Revolução de 32. É o mesmo layout, ele só, tipo assim, ó, pode copiar, só não faz igual, né, o famoso. A letra símbolo do movimento era a letra sigma do alfabeto grego, como símbolo de integral, né? Então aqui, na verdade, o sigma ele era a suástica dos integralistas, né? Então uma coisa bem bizonha mesmo, assim, né? Esses caras aí, esses bocozão aí dos integralistas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, tá? Os desfiles dos camisas verdes, acho que inclusive é a foto que está aparecendo ali no livro de vocês. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Esse movimento ele recebeu adesão de setores conservadores, oligarquias tradicionais, militares, partes das camadas médias. Ali vocês estão vendo, ó, o primeiro congresso integralista regional, Blumenau, Santa Catarina. Interessante, né? Tinha que ser em 1938, tá? E olha o desfile, todos eles aí, camisas verdes, braçadeira com a letra Sigma. Cara, isso aqui é o fascismo tupiniquim. E ali vocês estão vendo numa primeira imagem, ali mais destacado na frente, ali atrás um gurizinho, o chassi de grilo do Plínio Salgado, tá? E também o movimento integralista ele contava com espaço para as mulheres também, né? Assim como o nazifascismo na Europa, os movimentos totalitários da Europa também tinham espaço para a organização de mulheres assim nesse aspecto, tá, turma? Crianças, e olha o lema, né? Olha só que coincidência esse lema ali, ó, o lema integralista Deus, Pátria e Família. Interessante, não? E também os integralistas, eles eram opositores ferrenhos do comunismo internacional. Olha esse cartaz ali, ó, Salvemos o Brasil. Cara, eu tenho que mandar também para vocês um material sobre o nazismo lá,
tem um cartaz, uma propaganda anticomunista lá do regime nazista, que é igual a esse, é uma lâmina segurada por um braço, segurando uma suástica, cortando uma mão cheia de garra. Exato, exato, isso que tu fala, Fábio, né? Esse cartaz aí sendo usado desse modo. Então, assim, a galera não tem escrúpulo nenhum em associar simbologias totalitárias aí, né? Querendo. E ali a criança, coitada, a criança ali metendo a saudação ali com o cabelo, né? E ali atrás, se você olhar aqui na imagem, o rosto, a figura que está no quadro é a figura do Plínio Salgado, então ali, tá? Salvemos o Brasil. A galera não tem nem criatividade, né? É uns vadio mesmo. E por um outro lado também a gente tem o outro grupo criado, um outro grupo aqui criado também, que é o grupo da chamada Aliança Nacional Libertadora, né? A Aliança Nacional Libertadora, dirigida pelo agora militante comunista Luiz Carlos Prestes, aquele tenente participando da coluna. A ANL defendia a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, um governo popular, de reformas democráticas, contestando a ordem social e econômica em vigor. Em pouco tempo, ela ganhou enorme projeção, reunindo setores dos mais diversos. Olha só, reunindo comunistas, anarquistas, socialistas, outros grupos sociais ali que aparecem no ponto, tá? Aqui a sede da ANL no Rio de Janeiro, então aliança com 2 L's, né? Como era a forma que era escrita naquele período. A aliança, e o lema ali no caso é Pão, Terra e Liberdade, né? O lema da ANL, Pão, Terra e Liberdade. Na verdade, baseado nos movimentos lá dos soviéticos, como é que vocês diziam? Paz, Terra e Pão. Aqui no caso é Pão, Terra e Liberdade. A ANL, então, tinha essa sede lá no Rio de Janeiro. Mas o que vai acontecer? No início de 1935, porém, o governo colocou a ANL na ilegalidade por meio da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi promulgada em abril, enquadrava movimentos políticos e sociais como crimes que ameaçavam a segurança do Estado. Então, dessa forma, o governo aumentava o controle, a vigilância sobre a imprensa, as organizações e os partidos. E também estabeleceu processos diferentes da justiça comum para julgar os crimes contra a segurança nacional e instituiu o Tribunal de Segurança Nacional subordinado à Justiça Militar. Na verdade, esse Tribunal de Segurança Nacional, que eu coloquei ali para vocês, ele ganha autonomia a partir de 37, do final de 37, com o estabelecimento do Estado Novo para julgar aos opositores do regime, tá, turma? Então, esse movimento aí, ele é bem conhecido. Uma informação aqui, turma, então deixa eu mostrar aqui para vocês agora, antes da gente falar sobre esse episódio conhecido como Intentona Comunista, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e eu quero mostrar para vocês aqui um texto complementar, tá? Eu acho que ele não vai ficar muito nítido aqui, mas vamos tentar fazer aqui um negócio, uma guia do Chrome. Acho que, deixa eu ver se é esse aqui que eu estou abrindo, alguma coisa. Tá, aqui mesmo, tá? Não sei se vocês conseguem ler esse texto, eu não consigo dar mais um nele, deixa eu ver uma coisa. Não vai ficar muito grande aqui a leitura, mas vamos ver se vocês conseguem visualizar o que está escrito ali, tá? Então aqui o texto que eu falava daquele historiador José Luiz falando sobre os intelectuais conservadores na formação do governo autoritário do Vargas. Os anos 20 foram decisivos para a configuração da ideologia e da corrente intelectual autoritária nacionalista, na medida em que uma série de fenômenos convergiam para reforçar a sensação de que o modelo político liberal oligárquico era incapaz de responder aos desafios de então. Desde o ciclo de greves operárias do período 17-20, o Estado mostrava sua falta de instrumentos adequados para lidar com um quadro social cada vez mais conflituoso. É verdade. Naquela década, afirmou-se na maior parte do campo intelectual o diagnóstico que se desenvolveu nos anos 30.
O problema nacional residia na cópia de modelos estrangeiros e na falta de contato entre as instituições e a realidade brasileira. Consolidou-se entre os intelectuais a consciência da necessidade de sua intervenção no cenário nacional, o que foi levado a efeito por meio da participação em publicações e movimentos nacionalistas. A Revolução de 30, por sua vez, abriu a perspectiva de grandes transformações e aprofundou a disputa ideológica da qual participaram ativamente os intelectuais, por meio de movimentos como a Ação Integralista Brasileira, pela articulação com o aparelhamento de Estado e mediante uma produção intelectual expressamente destinada a servir ideológica e politicamente. Até o golpe do Estado Novo, intelectuais de todos os matizes lutaram, por um lado, para influenciar nos destinos do movediço quadro nacional e, por outro, para adentrar no aparelho do Estado. Os intelectuais da direita nacionalista, em particular, lograram seus objetivos de influenciar o aparelho de Estado, que soube cooptá-los para sua estratégia de dominação e utilizou boa parte de suas ideias. Um dos aspectos mais marcantes de todo o campo intelectual brasileiro, desde o fim do século XIX até o entreguerras, foi o lugar que ocuparam as ciências humanas, principalmente a sociologia, mas também a história, a antropologia e a geografia, no entendimento e na proposição de soluções para os problemas nacionais. O domínio de certos conhecimentos capazes de salvar a nação foi um dos grandes argumentos em favor do papel de elite dirigente que os intelectuais se autoconferiram e que esperavam fosse legitimado pelo Estado e pela sociedade. Também se arrogavam-se o monopólio do saber legítimo necessário para atuar na esfera pública em detrimento de outras categorias sociais. Ao lado de Alberto Torres, Oliveira Viana, Azevedo Amaral e Francisco Campos, conformaram uma corrente de ideias decisivas no balizamento do debate político e intelectual entre os anos 10 e 40. Bolívar Lamounier, num importante estudo sobre as ideias autoritárias no Brasil, considera que, apesar das diferenças entre esses intelectuais a respeito de determinadas questões, suas reflexões formaram um conjunto que expressava um pensamento autoritário do qual era possível extrair os componentes fundadores de uma nova ideologia de Estado. Tal ideologia legitimava o papel tutelar do Estado com relação à sociedade, justificava a hipertrofia estatal e defendia a direção do Estado por uma elite política e intelectualmente esclarecida. Conformavam um espaço intelectual que aqui denominamos cientificista. Adoro esse termo. Além disso, essa ideologia se caracterizava pelos seguintes elementos: prevalência do princípio estatal sobre o princípio de mercado, no que tange à organização do poder, visão orgânico-corporativa da sociedade, visão paternalista autoritária do conflito social, que devia ser vigiado, reprimido e controlado, princípio da não organização da sociedade civil, da não mobilização da sociedade, objetivismo tecnocrático e a tese de que o Estado autoritário consistia numa espécie de leviatã benevolente, que ao mesmo tempo zelava pela sociedade e a corrigia. Olha que texto interessante. A teorização da passagem do Estado liberal ao autoritário intervencionista não era uma imitação das ideias europeias, mas o diagnóstico da crise política brasileira que levava em consideração as transformações da realidade internacional. Implicou a autonomização da esfera estatal diante dos interesses imediatos dos grupos de interesse, partidos, associações de classe, e a criação a partir da tecnocracia e da inteligência de novos objetivos de desenvolvimento nacional. Os principais teóricos dessa ideologia de Estado foram intelectuais que participavam ativamente da vida pública, com passagens importantes em diversos governos. Por exemplo, Oliveira Viana ocupou o cargo de diretor da Carteiro Comercial e Financeira do Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Rio de Janeiro durante os anos 20. Integrou as comissões técnicas do Ministério do Trabalho durante o governo provisório e de 32 a 40 foi consultor jurídico do mesmo ministério, desempenhando importante papel na elaboração da legislação trabalhista do varguismo.
Como jornalista, Azevedo Amaral integrou diversos empreendimentos jornalísticos vinculados durante os anos 30 ao jornal A Nação e à revista Diretrizes. Participou inteiramente da importante revista, junto com Francisco Campos, Almir Andrade e Lourival Fontes. Azevedo Amaral tem sido reconhecido como um dos mais articulados e conscientes formuladores de diretrizes para o Estado Novo. E também, turma, para nós fechar aqui um pouco essa explicação, o Francisco Campos, esse que foi citado ali, ele é um dos principais articuladores, da Constituição de 37, a Constituição aqui do Estado Novo, tá, gente? Então aqui é um ponto bem importante da gente colocar, tá, gente? Então aqui é um ponto que também a gente pode fazer essa referência. Então vamos voltar aqui agora lá pro slide que nós estamos vendo, para a gente falar então sobre a chamada intentona comunista, né? Esse vento fracassado ali, então, o que vai acontecer aqui, então, para nós falarmos sobre o episódio da intentona integralista. Esse tema aqui é um tema bem doido. Bom, diz ali que apesar do avanço repressor do governo, a Aliança Nacional Libertadora, ela planejou uma insurreição. O levante da ANL, conhecido como Intentona Comunista, ele vai começar lá em novembro de 35 no Rio Grande do Norte. Mas antes disso, né, então ali, essa foto do Getúlio é muito boa, né? O Getúlio ali mirando nas... Como é que é? Eu dizia, né? Dá pra fazer vários memes com essa foto do Getúlio aí. Durante as manifestações de aniversário dos movimentos tenentistas feitas pela ANL, foi lido então um manifesto pelo Prestes, propondo a derrubada do Vargas e exigindo todo o poder à ANL. Essa ideia de todo o poder à ANL, ela me remete àquela ideia do tipo todo o poder aos sovietes, né, gente? E aí o Vargas vai colocar a ANL na ilegalidade. E aí, poucos dias depois, vai se organizar, então, em novembro de 35, na verdade, um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas do Rio Grande do Norte vão iniciar ao levante, conhecido, então, como intentona comunista. O termo intentona aqui, gurizada, ele nos remete a algo que fracassou. Então, deu intentona, ou seja, não deu certo. A intentona comunista começou em novembro, os rebeldes derrotaram forças policiais e assumiram o controle da cidade de Natal por vários dias, mas também ocorreram levantes no Recife e no Rio de Janeiro, mas o governo desceu a lenha, reprimiu violentamente o movimento. A perseguição ela se alastrou e muitos dos inimigos do regime foram presos sem acusação, processo ou sentença. Inclusive, dentre esses presos aqui, em Recife e no Rio de Janeiro também houveram confrontos, mas as tropas leais a Vargas rapidamente sufocaram o movimento, tá? Eita, olha só esse regimento aqui de infantaria lá no Rio de Janeiro, que interessante. E aí, né, gente, falando em nome do período comunista, foram presos sindicalistas, operários militares e intelectuais acusados de serem comunistas. Então ali, por exemplo, vai estar o Graciliano Ramos, o famoso escritor do livro Vidas Secas, né, famoso, acho que vocês devem ter ouvido falar desse livro de literatura. Graciliano Ramos, que relatou a experiência em suas memórias. O Graciliano Ramos, ele testemunhou a deportação das militantes alemãs Elisa Berger, conhecida como Sabo, e Olga Benário Prestes, a então esposa do Luiz Carlos Prestes. Aliás, essas memórias aí, né, do Luiz Carlos Prestes, essas memórias do Graciliano Ramos, elas dão origem, vocês têm ali um trecho, ao livro Memórias do Cárcere, famosa obra do autor Graciliano Ramos. Tem ali um trecho, ó. Uma noite chegaram nos gritos medonhos do pavilhão dos primários, informações confusas de vozes numerosas. Percebemos que Olga e Elisa iam ser entregues à Gestapo. As mulheres resistiam e por perto os homens se desmandavam em terrível barulho. Apesar da manifestação ruidosa, inclinava-me a recusar a notícia. Inadmissível. Sentado na cama pensei com horror em campos de concentração. Iriam a semelhante miséria?
A polícia jurava que as duas vítimas não sairiam do Brasil, seriam acompanhadas por amigos, nenhum mal lhes fariam. Olga e Elisa nunca mais foram vistas. Soubemos depois que tinham sido assassinadas num campo de concentração da Alemanha. Essa história do filme, essa é a história que inclusive é relatada aqui no filme Olga. Esse filme de 2004, baseado no livro do Fernando Moraes, conta a história da Olga desde a adolescência e sua missão de escoltar o Luiz Carlos Prestes ao Brasil até sua morte num campo de extermínio na Alemanha de Hitler, depois de ser deportada por Getúlio Vargas. É uma história bem interessante, essa é uma história assim triste também, tá, gente? Ela não é, ela é uma história bem triste também de nós retratarmos. Então, aqui no caso, esse filme, deixa eu dar uma procurada aqui, mas uma época no YouTube tinha esse filme. Eu sei que um colega meu lá da EFPA, ele fez uma edição desse filme para fins didáticos. Eita, deu uma travada aqui na transmissão agora. Ai, não diga. Tá, aqui voltou. Um colega meu, ele fez uma, como eu vou dizer para vocês, ele fez uma edição desse filme para fins didáticos com 40 e poucos minutos, na verdade. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver aqui no YouTube, ver se não aparece. Vamos ver uma coisa aqui antes. Temos tempo, né? Vamos aproveitar esse tempo aqui. Também não precisamos se apurar aqui. Bom, ali vocês estão vendo o Luiz Carlos Prestes sendo levado à prisão e ficando lá até o fim do Estado Novo em 1945. Aqui então está a Olga, né? A Olga, ela foi mandada para a Alemanha, né? Ela foi deportada e ela acabou ficando em Ravensbrück, certo? Ela foi mandada para Ravensbrück e depois, em 42, em Bergbank, ela foi morta numa câmara de gás. A história é bem triste, enfim, aquela coisa que faziam com os judeus ali, conforme vocês já viram. Deixa eu ver uma coisa aqui que aparece, Olga. Vamos ver uma coisa aqui, Olga. Tem o filme completo no YouTube, tá? E deixa eu ver se aparece aquela minha outra versão aqui, Olga. Deixa eu ver se aparece aqui. Não, um colega meu, ele fez uma vez como é que eu vou dizer? Ele fez uma edição para fins didáticos. Eu acredito que essa versão para fins didáticos ele deve ter colocado ela para link fechado. Eu vou tentar pedir o link para ele uma hora, eu vou salvar esse link e eu ver se consigo para vocês. Mas para quem quiser olhar o filme completo, ele está aí no YouTube para vocês olharem. Não sei a qualidade dele se é boa, mas ele é bem pesado. Então a Olga, na verdade, ela veio... essa tua pergunta, não sei como é que o Prestes conseguiu apoiar o Getúlio depois, isso fazia parte desse pragmatismo que o Getúlio Vargas, na verdade, existem assim, eu até esse dia eu estava lendo essa questão do apoio do Prestes, né, ao Getúlio Vargas depois, por uma questão que o outro lado, porque o outro candidato era, no caso dessa eleição do Vargas em 50, se eu não estou enganado, o outro candidato era um cara da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, né, que foi um dos sobreviventes lá do episódio 18 Forte, mas que a UDN era um partido de direita, bem de extremo direita, assim, uns caras ligados a uma ala bem conservadora do Brasil, e aí o Prestes vai dar o apoio à candidatura do Vargas, até por uma questão de sobrevivência. Enfim, gente, a história política do Brasil, ela tem algumas histórias bem... polêmicas, certo? De um certo modo contraditórios, mas isso faz parte um pouco da história do nosso país. Sobre o Prestes, eu acho que eu vou dar uma procurada nesses materiais que eu tenho aqui sobre ele para falar um pouco. Acho que eu devo ter alguma coisa sobre essa questão do apoio do Prestes ao Vargas. E aí é o seguinte, turma, né? Deixa eu só voltar aqui um pouco para nós darmos sequência. Vamos ver o que está dizendo aqui no material de vocês. Então a Olga e o Prestes foram presos, o Graciliano Ramos, ele acabou sendo preso também, e
Outra pessoa mencionada aqui que foi presa também por ter ligação com o Partido Comunista, também que aparece, aquela médica alagoana famosa, introdutora da teoria ocupacional no Brasil, a Nise da Silveira, que é uma das mulheres mais importantes do Brasil. A Nise da Silveira, ela também foi presa por ter ligação com o Partido Comunista. O filme sobre a história da Nise da Silveira, essa psiquiatra, é maravilhoso o filme. Eu recomendo você assistir esse filme sobre a Nise da Silveira. Vocês podem pesquisar esse filme, que esse filme é maravilhoso. Esse filme, uma época, ele tinha no Netflix, não sei se ele deve ter em algum streaming, mas se alguém quiser o filme aqui, eu tenho ele, depois eu mando para vocês. Eu faço dou um jeito de carregar num drive ali, colocar no Google Drive, e depois vocês baixam esse filme, se caso vocês não conseguirem para assistir online. Esse filme é maravilhoso, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Espera um pouquinho que eu me passei aqui nos... Eu me passei aqui nos... me passei aqui só um pouquinho. Espera um pouquinho. Agora sim. Vamos lá. Tinha me passado aqui no material. Bom, a campanha para eleições presidenciais de 1938, ela se iniciou sob uma forte tensão, pois o governo relembrava o movimento de 35 e insistia na ameaça de uma conspiração comunista. São lançados 3 candidatos. O Armando de Salles Oliveira, que vocês estão vendo ali, que era um cara de oposição, um cara que diz ali, ó, Armando Salles Oliveira, sob pressão da elite paulista, é nomeado por Vargas, interventor de São Paulo de 33 a 35, mantém-se no poder com a vitória nas eleições de 35, lança-se candidato à presidência, recebendo o apoio do Flores da Cunha. E aí tem ele ali, da oligarquia paulista, o Plínio Salgado, né, o chassi de grilo da AIB, e o José Américo de Oliveira, que era o interventor governador da Paraíba, que foi ministro, supostamente apoiado pelo Vargas, né? Quando eu digo supostamente, é porque o Vargas, durante a campanha, ele agiu com uma aparente neutralidade, ele não fez nada para promover o candidato oficial e também não ficou simpático às demais candidaturas, né? Na verdade, ali aparece o Getúlio Vargas como preparando um golpe de Estado para assegurar a sua permanência no poder, né? Então a gente vai falar aqui sobre os preparativos das eleições de 1938. Deixa eu colocar aqui então. Durante a campanha, o pretexto, então, para o Getúlio Vargas dar o golpe de Estado para assegurar a sua permanência no poder é o anúncio de um suposto plano de insurreição comunista em setembro de 37. É que nem a famosa fake news, né? Uma notícia falsa aqui, um suposto plano divulgado em setembro de 37, conhecido como Plano Cohen, né? O Plano Cohen, ele foi forjado pelos integralistas, divulgado pelos principais jornais do país. Esse plano foi forjado, foi redigido pelo capitão Olímpio Mourão Filho. Sim, é parente de quem vocês estão pensando. Esse Olímpio Mourão Filho, que lá em 64 vai ser um dos articuladores da derrubada do Jango, né, do golpe militar que derrubou o Jango. Sim, Olímpio Mourão Filho é esse cara aí mesmo, que é parente era participante ativo da AIB, sim, parente do Mourão, que hoje é o vice-presidente. E, claro, que o Plano Cohen, ele foi forjado pelos partidários da continuidade do Vargas. Esse plano ele foi atribuído à chamada Internacional Comunista, e ali vocês têm um texto a seguir falando sobre esse assunto. Diz ali, ó, apresentava o esboço de um plano de trabalho específico a ser desenvolvido junto às classes trabalhadoras, divididos em 3 etapas. Segundo o texto, os comunistas conduziriam o operariado a fazer petições coletivas e por escrito por aumento de salários aos patrões, como primeiro passo para criar na massa proletária os reflexos da solidariedade e disciplina e despertar nas mesmas a combatividade que lhes falta. Após esgotar esse recurso, seriam organizadas marchas coletivas de todo o operariado,
o que irá aos patrões em atitude absolutamente pacífica. O passo final seria a greve geral. Deflagrada a greve geral, um comitê de incêndios deveria entrar em ação. A organização desse comitê aparecia com um grande destaque no texto. Paralelo à greve e ao incêndio de prédios públicos, ocorreriam manifestações populares no centro da cidade e nos bairros elegantes e plutocratas. A descrição dessas manifestações era assombrosa. As massas deverão ser conduzidas aos saques e às depredações, nada poupando para aumentar cada vez mais a sua excitação. Ui, que delícia! Mas aqui, turma, aparece. Sim, aparece, tá? Ali no texto que aparece, do Paulo Brande de Barros Cachapuz, chamado Plano Cohen, tem um link ali, ó, chamado, um link ali do CPDOC Fundação Getúlio Vargas. Sim, gente, e se vocês aparecerem ali, se vocês clicarem ali naquele link, se você, na verdade, assim, você não tem como clicar, a não ser que vocês acessem o livro digital. Aí eu acho que é capaz de vocês conseguirem, mas se vocês têm acesso a esse material pelo livro digital, eu vou até colocar aqui no chat para vocês, eu vou copiar, vai aparecer isso aqui, ó. Vou colocar aqui agora no chat para vocês, tá? Verbete temático, Plano Cohen, tá? Então diz ali, ó, documento divulgado em 30 de setembro de 37, contendo supostas instruções da Internacional Comunista para a ação de seus agentes no Brasil, sendo comunicado oficial do governo. Na realidade, um plano simulado de ação comunista escrito como hipótese de trabalho, segundo o seu verdadeiro autor, o capitão Olímpio Mourão Filho, chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira. Com base no plano, Vargas solicitou imediatamente ao Congresso autorização para declarar estado de guerra por 90 dias. A aprovação da medida abriu caminho para o golpe do Estado Novo, desfechado em 10 de novembro de 37. A fraude só foi revelada em 1945, após o fim do Estado Novo. Olha só que trampolinagem aqui, gurizada. Então ali está o link, vocês podem depois selecionar isso, salvar esse texto, enfim, ali. Bem tranquilo esse material aqui. Tem alguns autores citados ali, fala sobre o... Tem citação do Plínio Salgado, enfim. Enfim, gurizada, esse material aqui, ele é bem importante aqui, tá, gente? Esse material aqui do golpe do Estado Novo. Então, em nome do perigo comunista, o Getúlio ordena um cerco militar ao Congresso, diz aqui no material de vocês, com a divulgação do falso plano, o Congresso aprova a decretação do estado de guerra e, dessa forma, apoiado pela cúpula das Forças Armadas, Vargas dá um golpe de Estado em novembro de 1937, estabelecendo, então, o Estado Novo. E Estado Novo, vocês sabem, eu já falei para vocês da onde vem a origem do nome, né, gente? Estado Novo remete ao governo lá do Antônio Salazar, o português. Ao estabelecer o Estado Novo, o presidente suspende a Constituição, extingue todos os partidos políticos, todos, iniciando uma era de autoritarismo que duraria até 45. Então diz ali, ó, a AIB, que apoiou o golpe, foi colocada na ilegalidade em dezembro, com os demais agrupamentos políticos. Alguns integralistas chegaram a tentar um levante em maio de 38, a chamada intentona integralista, eu mostro para vocês isso amanhã, mas foram rapidamente derrotados, tá, gente? Então, assim, ó, e, inclusive, uma informação aqui importante, tá, gente, que está aqui no final desse material de vocês, sobre a polícia política durante o governo Vargas. Desde 24, o DOPS, criado em São Paulo, atuava como finalidade de reprimir movimentos sociais e políticos e havia inspirado a fundação de delegacias da mesma ordem em outros estados do Brasil. Em 33, durante o governo provisório, Vargas criou a Delegacia Especial de Segurança Política e Social. Ela era chefiada por Filinto Miller, estava sediada no Rio de Janeiro e dispunha de autonomia em âmbito federal e uma tropa de elite, a Polícia Especial. Depois do levante em 35, a repressão aumentou, as organizações e indivíduos suspeitos passaram a ser investigados,
investigados e perseguidos de modo intensivo. E com o Estado Novo, as prisões arbitrárias, a censura, a tortura de prisioneiros viraram coisa comum, e a polícia política brasileira procurou, inclusive, trocar informações com a Gestapo alemã, informações e métodos. A aproximação incluiu uma viagem de representantes brasileiros. Olha que interessante, né? Trocar experiências com a Gestapo alemã. Aliás, turma, inclusive nesse período aqui que nós estamos falando, inclusive vários livros. Exato, ele foi aliado e depois acabou deixando eles de lado, né? Até parece, né? A história às vezes ela se repete, né? Você tem aliados e depois você deixa eles de lado, né? A gente tem visto algumas situações aqui, deixa para lá, tá? O fato é que no período do Estado Novo, dias após a instauração do Estado Novo, livros considerados perigosos foram proibidos e apreendidos. Por exemplo, o interventor do Estado da Bahia incinerou centenas de livros considerados comunistas, né? Esse negócio de queimar livro, né? Uma inspiração da Alemanha. Por exemplo, estava lá o Capitães da Areia, do Jorge Amado, era considerado, porque Jorge Amado era um cara que inclusive era afiliado ao Partido Comunista, foi considerado livro perigoso, e o livro Menino do Engenho, do José Lins do Rego, acabou sendo queimado junto também, né? Então esse negócio de queimar livros, né, gente, isso não era só uma prática da Alemanha nazista. Esqueci de falar isso para vocês, mas vocês devem saber disso aí, né, gente? Alguns de vocês devem ter lido ou assistido A Menina que Roubava Livros, que é uma referência que a gente pode trabalhar aqui. Então aqui, turma, a questão do Estado Novo, tá? A questão do Estado Novo, então, ela é implementada no final de 1937, dia 10 de novembro, então é implementado o chamado Estado Novo, tá, turma? Esse tema aqui, então, essa parte do Estado Novo, a gente vai, na verdade, nós não vamos entrar na parte do Estado Novo na aula de amanhã. A minha ideia seria, para trabalhar com vocês na aula de amanhã, aquelas atividades que tem da página 9 até a página 11. Então, ali, porque daí a gente deixa a parte do Estado Novo, a gente pode deixar isso para a semana que vem. Então, na aula de amanhã, a gente trabalha então com essas atividades aqui da página 9 até a página 11,